Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira, que já aqui está comigo. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, recordo que também nos pode acompanhar já em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, no início desta semana fomos surpreendidos com as imagens impressionantes do colapso da barragem de Nova Kakhovka, que está a inundar muitas áreas da região de Kherson. À data de hoje, o que é que se sabe sobre esta catástrofe e que implicações operacionais pode ter o colapso da barragem? Muito bem, nós não sabemos quem carregou no botão, mas entretanto descobrimos muitas outras coisas que nos podem ajudar a formular uma opinião sobre o assunto. E é sobre isso que eu iria aqui falar. Iria tentar passar pelas provas que entretanto chegamos, pelos factos que conhecemos e pela teorização que entretanto foi construída à volta deste incidente trágico. Mas vamos começar pelo princípio. Ora, o princípio não é de agora, o princípio é 1941. Temos que imaginar que estamos no território da Ucrânia, que há um líder chamado Joseph Stalin, que existe um conjunto de combate de fabrico alemão que se passeia pelo território ucraniano e vamos supor que temos uma barragem no rio Dnipro que não se situa onde se situa esta em Nova Kakhovka, mas um bocadinho mais acima em Zaporizhia. Esta era a equação em 1941. E o que fez Stalin? Mandou destruir a barragem de Zaporizhia. Morreram entre 20 mil e 100 mil pessoas da União Soviética porque foram apanhadas desprevenidas pelas inundações provocadas pela destruição provocada de propósito para fins de natureza operacional. Portanto, nós estamos a falar do mesmo rio, do mesmo território e da mesma técnica de impedir progressão, que é a destruição de barragens. Isto é o que é significativo, esta passagem pelo lado histórico. Há 4 teorias sobre isto, vamos passar brevemente sobre essas 4 teorias. A primeira teoria é a teoria do acidente natural. É uma barragem muito antiga, já de 1956, sofreu o desgaste dos anos, de muitas inundações e que, portanto, a certa altura apresenta um conjunto de debilidades de natureza estrutural e colapsa. Bom, o problema é que os acidentes naturais nunca acontecem quando dão jeito, acontecem sempre quando não estamos à espera deles. Isto é, que o colapso natural tenha ocorrido exatamente às 2h56 da manhã, na véspera do lançamento da contraofensiva ucraniana, não há acidente natural, nem coincidência nenhuma estatística que permita validar a questão do acidente natural. A segunda é a teoria do acidente militar provocado. Isto é, de que foi sujeita ao longo já de um ano de situar aqui na linha da frente a um conjunto muito intenso de bombardeamentos e que esses bombardeamentos foram introduzindo debilidades estruturais. Esta teoria tem o mesmo problema da anterior. É que só por grande coincidência é que isto iria acontecer exatamente naquele instante. Mas enfim, o problema desta teoria é outra também. É que esta barragem foi construída no tempo da Guerra Fria, com um conjunto de normas de segurança muito rígida e feita para resistir a muita coisa. Não há qualquer possibilidade de uma granada qualquer de artilharia poder destruir ou provocar danos estruturais imensos numa barragem. Não há possibilidade disso poder acontecer. Portanto, esta teoria também não tem uma grande fundamentação. Para além disso, apareceram imagens de um vídeo do dia 6 sobre a barragem, em que se vê uma explosão e essa explosão vem de baixo, isto é, não é antecedida da chegada de nenhum projétil que tenha causado um dano estrutural na barragem. Portanto, há efetivamente uma explosão que é vista através do vídeo, essa explosão tem origem na barragem e não pelo impacto de um projeto que tenha chegado. Portanto, a teoria do acidente militar inadvertido também não parece ter muita sustentação. A terceira teoria é a teoria da autoria ucraniana disto. Bom, não há nenhum motivo que tenha sido avançado para isto.
Fala-se eventualmente que a Ucrânia teria a ganhar em privar a Crimeia de água através da destruição desta barragem. A Crimeia é abastecida por um canal com mais de 400 km, chamado Canal da Crimeia do Norte, que vem da barragem. Portanto, se não houver água dentro da barragem, também não há água no canal. Mas para privar a Crimeia de água, basta destruir o canal, não é preciso destruir a barragem inteira. Portanto, este objetivo poderia ser obtido com a utilização de um ataque específico sobre o canal, em vez de ser sobre a barragem. Não parece haver aqui também, sobre esta questão da autoria ucraniana, uma grande base. Primeiro porque é um desastre humanitário. E não há no registro histórico daquilo que tem sido a atuação da liderança ucraniana de provocar desastres de natureza humanitários sobre a respectiva população. Depois é também de natureza ambiental, depois porque destrói provavelmente também todo o sistema económico da região. Ora, se há alguma coisa que a Ucrânia quer preservar é a sua capacidade de continuar a ser o celeiro da Europa e, portanto, também não faz nenhum sentido porque tem um impacto a longo gigante. E depois porque dificulta a sua manobra operacional, mas eu deixaria isso talvez um bocadinho mais para a frente. Depois, o quarto é da autoria ser da Federação Russa. Bom, eu tenho aqui reuni três informações que são importantes para nos ajudar a perceber isto. A primeira, apareceu, entretanto, a imagem satélite da barragem do dia 4 de junho. Portanto, a explosão foi no dia 6. No dia 4, o que é que se passava na barragem? A água estava a passar por cima da barragem. Significa que, propositadamente, quem tinha o controle da barragem, e era a Federação Russa, fechou todas as comportas de segurança. Para que aumentasse o nível da barragem. Para que no dia 6, quando a barragem fosse dinamitada, a coluna de água existente e o volume de água existente dentro da barragem estivesse no seu máximo. Ora, há 30 anos que não acontecia a água passar por cima da barragem. Isto, a única entidade que controlava as comportas era a Federação Russa. Portanto, há aqui um ato deliberado de encher de tal maneira a barragem que a própria água passava por cima da própria barragem para obter o máximo impacto. Esta imagem de satélite é, do meu ponto de vista, uma das mais significativas que reforça a tese da autoria russa. A segunda é a imagem de satélite de 6 de junho, depois da explosão. O que nós verificamos nesta análise é que não existe uma brecha na barragem. Uma brecha podia ter sido uma falha estrutural, mas existem 2 brechas na barragem. E 2 brechas na barragem não é nada de natureza, nem estrutural, nem nada provocado por uma ação de guerra. É o intuito deliberado de destruir esta barragem. E essa destruição é feita em 2 pontos. É feita na ponta da central hidroelétrica e no meio da central hidroelétrica. E é por isso que nós, quando olhamos para as fotografias de satélite desde dia 6, vemos uma ilha no meio. Essa ilha é parte da central hidroelétrica porque essa é a ilha que ficou entre as 2 explosões provocadas. Portanto, não existe uma brecha, mas existem 2 brechas provocadas. Isto foi uma explosão controlada, muito bem estudada, muito bem planeada. E depois, há uma coisa que nós não temos, andamos tão distraídos com isto que acabamos por não ver o que se está a passar à volta. E o que está a passar à volta é que, coincidindo com esta inundação feita pela destruição da barragem, na zona de Zaporísia já houve 4 incidentes, entretanto, semelhantes. Isto é, a Rússia ou construiu ou obstruiu a passagem de alguns rios para inundar a região, ou destruiu outras pequenas barragens em rios subsidiários para inundar a região. Portanto, isto não é um ato isolado, isto é um padrão de comportamento. E quem procure ver... Este sim, em maior escala, daí que estamos. Em muito maior escala, mas dentro deste padrão de dificultar o movimento. Portanto, a catástrofe humanitária, o que é que faz? Faz com que aquilo que são todo o dispositivo da proteção civil ucraniana, em vez de estar virada para o apoio aos mortos e feridos, que naturalmente aparecerão
por causa da contraofensiva, têm que estar realocados para a questão do apoio às populações à catástrofe humanitária. Depois, esta catástrofe económica que estamos já a ver, porque não haverá água para alimentar toda aquela zona de culturas, e depois as implicações operacionais. Porque a inundação... Nós lembramos-nos que estávamos à espera da ofensiva da primavera exatamente para que os terrenos secassem e pudesse haver mobilidade. Ora, isto numa área imensíssima de interesse operacional fica muito debilitado. Portanto, dirão que a Rússia não iria fazer isto porque não queria perder água na Crimeia, mas eu relembro que Stalin perdeu 20 a 100 mil cidadãos soviéticos por uma manobra idêntica. A par disto, a Federação Russa garante que a contraofensiva ucraniana já começou e que já morreram milhares de soldados ucranianos. A Ucrânia garante que é mentira, que a contraofensiva ainda não começou e que os números são falsos. General, em que é que ficamos? Bom, o que já se iniciou foi a guerra da informação. Essa temos a certeza absoluta que ela está aí. A guerra da informação está aí, está para durar. Bom, a Ucrânia está neste momento num silêncio operacional muito grande, desde o nível político ao nível tático, e portanto nós não temos confirmação nenhuma por parte das entidades oficiais ucranianas daquilo que se está a passar no terreno. Aquilo que nós podemos fazer é apenas avaliar em termos de relatos que nos vão chegando. Simplesmente, aproveitando este silêncio operacional, o espaço mediático ficou livre para a Federação Russa difundir todas as informações. E, portanto, tem sido com base nessas informações difundidas pelos bloggers e pelo Ministério da Defesa russo, etc., que se tem feito uma espécie de um assessment, de uma avaliação daquilo que se está a passar. Eu não posso garantir que já tenha efetivamente começado, mas algumas fases já começaram. Já terminou neste momento a fase do combate sobre os objetivos estratégicos de profundidade, refinarias, parte industrial importante para materiais críticos, depósitos de munições, depósitos de combustível, agrupamentos de forças, etc. Essa parte está terminada. Já começaram também as manobras de diversão. Em Belgorod temos uma manobra de diversão que procura atrair forças russas para uma região que está fora daquilo que é a área operacional de interesse. E depois também um conjunto de manobras de fixação de forças a partir de pequenas ofensivas que são feitas através da frente toda. Já começou a grande ofensiva, aquilo que nós chamamos a contraofensiva, pois nós não temos informação oficial sobre isso. O que nós temos é o acesso a eventuais imagens, relatórios, etc., produzido pela Federação Russa sobre o assunto. Não serão, talvez, a melhor maneira de podermos ter uma opinião formada e independente sobre o que está a acontecer. No entanto, a existência destas pequenas ofensivas, das manobras de diversão, etc., certamente que sustenta o facto e a tese de que se não começou ainda, estará para muito breve. E, portanto, temos que esperar por confirmações mais independentes relativamente àquilo que se está a passar neste momento em termos da contraofensiva ucraniana. General Armando Moreira, depois do plano de paz da China e do plano de paz de Lula da Silva, agora temos o plano de paz da Indonésia. Pode haver aqui uma espécie de estratégia concertada por parte destes países amigos da Rússia? Pois, é isso que começou. China, é isso que Brasil, Indonésia. É isso que se começa aqui a desenhar. Bom, nós na verdade temos em cima da mesa 4 planos de paz. Um é o plano de paz de Zelensky. O plano de paz de Zelensky diz basicamente: atenção, a Ucrânia não é a Rússia, façam favor de retirar-se daqui e nos devolver o território conquistado. Esta são basicamente os pontos que sustentam o plano de paz de Zelensky. Depois há o plano de paz da China, que é aquilo que eu chamo o plano de paz subtil, que é sem se comprometer, para não ter uma derrota de natureza diplomática, basicamente fazendo extratos da Carta das Nações Unidas, sobre a qual estamos todos de acordo. O que nós não estamos de acordo, porque não sabemos, é o que é que acontece aos territórios que, entretanto, foram conquistados. Portanto, a China mantém esta imagem de que quer diálogo, mas não se compromete sobre os territórios. Depois há o plano de Lula.
Lula entrou a matar nesta questão e já deu muitos passos à sua retaguarda, porque ele começou por afirmar uma coisa que nós não queríamos ouvir. É que a Ucrânia vai ter que entregar territórios à Federação Russa se quiser a paz. Bom, Lula, entretanto, já recuou, mas já estava dado o mote. O mote é que ele entendia que se deveria trocar território por paz. E agora há o plano da Indonésia. O plano da Indonésia é o mais favorável de todos e até teve uma reação junto dos meios de comunicação russos de grande entusiasmo. Porquê? O que é que ele prevê? Basicamente, congelar imediatamente a frente. Isto é, na altura em que a Ucrânia vai procurar recuperar território, não. Acabam as hostilidades, a frente é como ela está, vai fazer-se uma zona desmilitarizada de alguns quilómetros para um lado e para o outro, e sobre os territórios que existem do lado da Federação Russa vai-se conduzir então um conjunto de referendos sobre a que lado é que as pessoas querem pretender. Ora, Bakhmut, que tinha 75 mil pessoas, agora tem 500, não é? Pessoas, quem vai votar para definir o futuro de Bakhmut, quem é? Portanto, nós estamos apenas numa tentativa concertada dos países amigos da Rússia para congelar o conflito numa altura em que, do ponto de vista daquilo que são as conquistas geográficas, estamos numa situação ainda favorável à Rússia. Eu só pergunto isto. São duas coisas. A primeira é que a guerra da paz é uma outra forma de guerra, que é vender-nos a paz como a solução, esquecendo que há territórios que foram ocupados entretanto. A segunda é perguntar onde é que estavam os defensores da paz, quando no dia 24 de fevereiro de 2022 a Rússia lançou 200 mil homens sobre o território da Ucrânia. Não havia nem planos de paz, nem alto ao fogo, nem linhas da frente congeladas. Não há amigos do plano da paz, o que há é amigos da Rússia. General, o Ministério da Defesa russo tem, ao longo de toda esta semana, inundado as redes sociais de anúncios de destruições massivas de unidades militares ucranianas e até tem divulgado vídeos de destruição de carros de combate, os Leopard. É mesmo assim ou há aqui uma enorme cortina de fumo? Esta cortina é enormíssima e este episódio que eu trago hoje para aqui até é um episódio com bastante bizarro. Bom, no dia 6 de junho, o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que tinham sido destruídos pela primeira vez no Teatro de Operações da Ucrânia 8 carros de combate Leopard 2. Bom, toda a gente acha um exagero que tinham sido destruídos, mas para reforçar, digamos, esta tese, o Ministério da Defesa e outros canais adjacentes ao Ministério da Defesa publicaram um vídeo de um helicóptero de ataque russo, um Ka-52, filmado a partir do cockpit e que mostrava um conjunto de viaturas instaladas num campo de cereais e sobre as quais este helicóptero enviava um míssil anticarro destruindo isso. Bom, eu quando olhei para a primeira vez, desculpe estar a rir, mas este episódio realmente ultrapassa tudo aquilo que é razoável. Eu quando olhei para a primeira vez para estas fotografias, pareceu-me que do ponto de vista tático estavam mal posicionados aqueles carros de combate. Então, tanto esforço que pusemos no ensino da tática e os carros estavam cada um virado para o seu lado, a apontar cada um para o seu lado. Havia ali algo que do ponto de vista... Estamos a falar do quê? De uma fotomontagem? Não fazia sentido do ponto de vista tático este dispositivo dos carros de combate no campo de cereais. Bom, acontece que, entretanto, tivemos acesso a imagens de maior qualidade sobre isso. E, na verdade, não eram carros de combate que lá estavam, mas eram ceifeiras de bolhadoras. Acontece que as ceifeiras de bolhadoras também têm aqueles tubos enormes que são projetados, porque é por ali que sai depois o trigo que é enviado para os veículos auxiliares. E, portanto, a silhueta das ceifeiras de bolhadoras lembrava realmente um bocadinho os carros de combate de Leopard 2.
E, portanto, agora o que vamos ter é os agricultores ucranianos que viram destruídos as suas ceifeiras debulhadoras a apresentar a conta ao Kremlin por causa dos prejuízos provocados. E, portanto, afinal, os Leopard 2 não passavam de ceifeiras debulhadoras e de pulverizadores agrícolas. Até já estão identificado o modelo do pulverizador agrícola que foi. Devíamos convidar para a Feira da Agricultura também Shoigu para ele aprender a distinguir um leopardo de uma ceifeira debulhadora. E na semana passada ficámos a conhecer Senkivka, um ponto de fronteira entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. E hoje vamos voltar a colocar o nosso ponto de mira sobre a fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia. General, o que é que se anda a passar por ali entre os guardas fronteiriços dos dois países? Pois é, a guerra tem realmente dimensões muito estranhas. E esta como acabámos de ver, como nossa cortina de fundo. E a guerra tem-se traduzido entre a fronteira da Ucrânia e a fronteira da Bielorrússia num ponto de tensão também, onde agora se começa a desenvolver uma guerra que nós não esperávamos. É a guerra psicológica entre os guardas fronteiriços de um lado e do outro. Isto é uma guerra absolutamente bizarra e também é um episódio interessante. Porquê? Estamos lembrados que na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul há também este tipo de guerra. Há um conjunto de altifalantes instalados de um lado da fronteira que projeta som com mensagens sonoras, portanto, para o outro lado, fazendo guerra psicológica. Ora, o que se está a passar entre os guardas fronteiriços ucranianos e bielorrussos é exatamente isto. Resolveram instalar no ponto fronteiriço, distante 80, 100 metros um do outro, um conjunto de altifalantes virados para o outro lado. E então, quais são as mensagens que passam aqui? É interessante olhar para estas mensagens. A mensagem bielorrussa é a seguinte: atenção, que o nosso prato típico, o que é o borscht, o borscht é idêntico de um lado e do outro. Nós somos povos irmãos. Portanto, o que vocês têm que fazer é juntar-se a nós, porque não há uma distinção clara entre ucranianos e o borscht de coisa. Portanto, a guerra passou para o nível gastronómico da comparação gastronómica. A resposta do lado ucraniano. Não. Não tem qualquer comparação o borscht ucraniano com o borscht bielorrusso. O borscht bielorrusso é parecido com a sopa de couve russa. E depois dizem mais, e depois acrescentam mais. Nós somos um povo que ama a liberdade, enquanto vocês são prisioneiros de um tirano e espetaram uma faca nas nossas costas. E, portanto, já estamos na guerra, já estamos a utilizar também já a gastronomia para uma guerra psicológica entre os dois lados, que é um desenvolvimento muito interessante, talvez bizarro, da guerra que se passa na Ucrânia. Eu julgo que é importante ver também estas outras dimensões da guerra para perceber bem o que se passa por ali. General Arnaud Morar, é sempre um gosto. Muito obrigada por este domínio da guerra. Foi um grande prazer. Até sexta-feira. Um bom fim de semana para todos. Muito obrigado.